E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Newton com vocês. Quero trazer aqui para o grupo algo muito interessante que é astronáutica, vamos falar um pouquinho de exploração espacial, e eu estou trazendo aqui a Parker Solar Probe, algumas informações, um aprendizado para mim também, falar disso eu também aprendo, trago um pouco de informações para vocês. A proposta inicial dessa sonda, ela é bem radical, então ela diz o quê? Que é a missão que vai tocar no Sol. Pô, mas como assim uma missão vai tocar no Sol? Né? Isso não é possível. Calma, vamos lá, vamos ver que isso daí é possível sim, tá? Basta a gente entender o ponto de vista aí de tocar no Sol. Então, o que é a missão, né? Missão o objetivo da missão é ser o primeiro equipamento feito pelo homem a voar no interior da coroa solar. O que a gente tem que entender como uma coroa solar? Não é a parte física do Sol. Nessa imagem que a gente tem aqui de um eclipse, tá? Um eclipse total aqui, a gente consegue ver bem que o Sol está tampado, né? Uma função de um coronógrafo aí que tapa a luz do Sol para que a gente possa observar o que tem ao redor dele, né? Ao redor dele a gente tem aí a coroa solar, até a fotosfera, onde uma grande quantidade de partículas está escapando do Sol, tem toda uma região de onda eletromagnética, e essa região aqui se estende por milhões de quilômetros. Então, o que a missão se propõe é se aproximar ao máximo possível desta região, jamais que a sonda vai encostar no Sol, ok? Ela só vai passar muito, muito perto. E para isso, né, a missão está ali para determinar aí a dinâmica e estrutura do campo magnético do Sol, entender como que é o campo magnético do Sol, né? Como que é formada e como que é aquecida a coroa solar, como que o vento solar é formado, algo que é um enigma ainda para a ciência, e como que esse vento solar ele é acelerado, tá? Entender aí como que todas essas partículas são impulsionadas, porque o Sol, o que ele emite não é apenas luz e calor, tá? O que a gente sente aqui na Terra como luz e calor é onda eletromagnética, mas o Sol também emite uma grande quantidade de partículas. Essas partículas, em geral, elas não chegam até nós, ou elas não chegam na sua totalidade até nós, porque nós temos aí na Terra um campo magnético muito forte que consegue proteger aí a chegada dessas partículas. Mas no espaço, os astronautas, por exemplo, sofrem aí com as partículas que vêm do Sol, tá? Os satélites sofrem, espaçonaves sofrem. Então, se o Sol, por exemplo, tem uma explosão de massa coronal, que é a ejeção de uma grande quantidade de partículas, quando essa grande quantidade chega a interferir, por exemplo, na comunicação de satélites, chega a derrubar o sistema de comunicação. Então, entender como tudo isso funciona é muito importante. E a sonda em si, né, a Parker Solar Probe, é uma sonda desenvolvida pela NASA, tá? Com o objetivo aí de orbitar o Sol. Então, a missão principal dela é orbitar o Sol para quê? Para que em cada passagem ela consiga coletar dados aí o mais próximo possível, né? E em cada vez que ela passa do Sol, nessas 25 órbitas aí planejadas para serem feitas, ela vai se aproximar a um ponto onde ela vai chegar a 6,2 milhões de quilômetros de distância, o que dá aí um 8,8 raios solares. Se você pensar no Sol como um objeto tão grande, você se aproximar a 6 milhões de quilômetros é uma distância realmente muito próxima, tá? E aí, no ápice dessa aproximação, essa espaçonave deve ultrapassar 700 mil quilômetros por hora, o que vai ser aí um novo recorde. Nenhuma outra espaçonave conseguiu até hoje voar a uma velocidade tão grande. Então, essa meta científica aí de identificar e de estudar o vento solar, ela vem desde a década de 60, né? Ou seja, desde o início da exploração espacial, né? Quando na descoberta do vento solar, ali por volta de 1960, essas características da coroa solar, né? Que é várias centenas de vezes até mais quente do que a superfície do Sol, tá? Foram um dos grandes avanços aí na descoberta da influência do Sol no sistema solar. Né? Então, o Sol ele emite uma grande quantidade de partículas. Essa é uma das imagens que foram obtidas pela sonda. E essas partículas aí elas vão ser estudadas à medida que a sonda atravessar as partículas, tá? E mesmo em observações feitas aí a partir da Terra, a partir de satélites em órbita e a partir de sondas colocadas no ponto de Lagrange, o estudo dessas partículas não trouxe um resultado ainda suficientemente bom para entender o funcionamento dela, né? Então é necessário que a sonda se aproxime cada vez mais para que estudos mais in situ, né, mais próximos, tragam resultados diferentes. E vamos falar um pouquinho da construção da sonda. Então, a sonda, né, a gente vê na foto aqui os técnicos trabalhando na construção do equipamento.
Em 2008, a NASA divulgou o orçamento, aí, após aprovar o projeto, tá, para o desenvolvimento da sonda, que ficou atribuída ao Centro Espacial Goddard, tá, que através do programa Living with a Star, esse programa ele realiza missões para estudar a influência do Sol na Terra, e a NASA confiou então o desenvolvimento da sonda para o Laboratório de Física Aplicada, né, na sigla em inglês APL, que está vinculado à Universidade de Johns Hopkins. Bom, já em maio de 2017, a NASA rebatizou o projeto, né, para fazer uma homenagem aí ao Dr. Eugene Parker, tá? Porque a sonda inicialmente se chamaria apenas Solar Probe. O Dr. Eugene Parker, em 1958, ele especulou aí que o Sol tem um fluxo contínuo de partículas energéticas, tá? E aqui foi posteriormente dado o nome de vento solar. Então, em homenagem ao Eugene Parker, a sonda se chama Parker Solar Probe. O interessante é que ele é o primeiro homem aí a receber essa homenagem em vida, e ele pôde, aos 91 anos de idade, observar o lançamento da sonda a partir do Cabo Canaveral. Tá? Então, do lançamento, que a gente pode falar? O lançamento foi feito por um foguete Delta IV Heavy. Esse tipo de envio de sonda para uma órbita interna à da Terra, ela é muito mais difícil, né? É muito mais difícil você mandar uma sonda para Vênus, para Mercúrio, ou no caso aí para o Sol, porque a sonda ela tem que acelerar para ter uma velocidade de escape suficiente, né, para escapar da influência gravitacional da Terra e do próprio movimento que a Terra faz ao redor do Sol. E aí, assim que a sonda foi lançada pelo Delta IV Heavy em 12 de agosto de 2018, a primeira coisa que ela fez foi se direcionar em direção a Vênus, para que, com a ajuda da ação gravitacional de Vênus, ela alterasse o seu curso e ganhasse velocidade em direção ao Sol. E aí, com a ajuda gravitacional de Vênus, ela tomou aí uma órbita elíptica, tá? Buscando um periélio cada vez mais próximo do Sol. Falando um pouquinho da sonda, é um equipamento que tem aí 3 metros de altura. Tá? O principal instrumento, ou a principal característica da sonda, é o seu escudo protetor, tá? Um escudo com cerca de 3 metros de diâmetro, feito aí de um material, um compósito de carbono, chamado de carbono-carbono, com 12 centímetros de espessura. Esse material consegue suportar temperaturas de 1.400 graus Celsius. Esse material aqui, junto com um sistema de refrigeração que fica na parte de trás, um sistema de refrigeração com água pressurizada, ele consegue manter o equipamento abaixo de 30 graus Celsius de temperatura. E a nave, obviamente, precisa permanecer o tempo inteiro de frente para o Sol para que o escudo de calor faça o trabalho dele e não deixe o calor atingir a parte de trás da aeronave, onde estão os instrumentos mais sensíveis. Para isso, ela conta com um sistema autônomo de voo, então ela mesma se controla e se mantém o tempo inteiro de frente para o Sol. Falando um pouquinho de outros equipamentos, nós temos aqui na parte da frente uma antena eletromagnética, vai fazer as medições de rádio e de vento solar, ok? Na parte de baixo temos um outro detector de vento solar. Na parte de trás temos um magnetômetro, um equipamento aí que vai medir os campos eletromagnéticos, ondas de choque de rádio. E tem um painel solar aqui que faz a alimentação da energia da nave. Um painel solar com capacidade de 388 watts de potência, com uma diferença aí de sondas, né, usuais que a gente vê, onde normalmente o painel solar ele fica aberto o tempo inteiro. Aqui não. O painel ele se fecha no momento de maior aproximação com o Sol, para que o próprio painel não sofra com calor. Quando a sonda estiver um pouco mais afastada do Sol, o painel abre, então ele é totalmente retrátil. E a gente tem aqui uma antena de comunicação, né, onde a nave consegue se comunicar com a Terra através do Deep Space Web e enviar os dados aí do que foi coletado nessa jornada. Então é uma sonda que foi lançada aí em 12 de agosto de 2018, né, do Cabo Canaveral. A previsão de chegada mais próxima do Sol é em 2024, um momento onde vai ter a maior proximidade. Nesse momento, ela vai conseguir voar através da coroa solar, a uma distância de 6,2 milhões de quilômetros. Isso é 7 vezes mais do que qualquer outra espaçonave já conseguiu fazer, né, chegando a uma velocidade superior a 700 mil quilômetros por hora. Então, eu queria trazer um pouco dessa história para vocês, para falar que o homem consegue aí criar um equipamento que chega realmente muito próximo do Sol, né? Então, se a gente imaginar que o Sol tem 1.392.000 quilômetros de diâmetro, que dá 109 vezes o diâmetro da Terra,
a nave chegar a apenas 6 milhões de quilômetros, realmente é uma distância muito curta, né? E vamos ver aí os resultados, né, os dados que essa sonda vai trazer para a Terra, que tipo de inovação aí que a gente pode ter, conhecimento maior sobre o Sol, é algo muito interessante. Eu fico por aqui, peço que vocês divulguem o vídeo, se inscrevam no canal, vamos nos falando. Um grande abraço.